Voltamos, pessoal. Voltamos para mais uma participação aqui interessante. Você que não estava por aí, tivemos uma oportunidade de ouro de uma pesquisa com o professor Rodolfo. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele convidou as pessoas para participar da pesquisa, né? E a gente que está discutindo tanto os objetivos do desenvolvimento sustentável, usando física para tentar contribuir para a sociedade, isso é uma oportunidade de ouro, se vocês quiserem o contato do professor Rodolfo, para quem participou, para quem viu, foi uma palestra muito legal do professor Rodolfo. E agora nós vamos para uma palestra aqui, uma apresentação de um aluno nosso, muito querido, e foi orientado pelo professor Hugo, que eu vou passar a palavra para ele, que ele vai saber explicar bem melhor do que eu. Professor Hugo. Boa noite, professor Daniel. Boa noite, professor Jefferson. Boa noite, Thiago. Boa noite, queridos alunos aí que estão assistindo, né? Bom, os temas do desenvolvimento que temos ali do milênio, então ele condiz ali, por exemplo, com a redução de gasto energético. E a apresentação do Thiago tem a ver com isso. Só que o conceito está sendo além do nosso planeta, para estarmos trabalhando com esse conceito. Então, dentro de toda essa atribuição que teremos ali do fator energético, economizar energia é uma coisa interessante. E o trabalho do Thiago vem bem dentro dessa linha. Então, Thiago, passo a palavra para você. Boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, professores. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago, sou aluno aí da Uninter, bacharelado em Física e licenciatura em Física pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre uma pesquisa que eu tenho feito com asteroides, o uso de asteroides aí para viabilizar transporte de cargas entre a Terra e Marte. Vou pegar aqui a apresentação, compartilhar aí na tela com vocês. Aparecendo aí? Ok. Ok? Vamos lá. Desde o início ali da corrida espacial e até o início ali dos anos 2000, um grande problema, um grande empecilho para a exploração espacial eram os custos envolvendo a pesquisa, envio de foguetes, envio de sondas. Antigamente, para levar uma carga de 1 quilo de qualquer coisa, custava ali na casa dos $50.000. Hoje em dia, esse custo caiu para 2.700, mais ou menos, por quilo. Isso muito graças à entrada aí de empresas privadas na corrida espacial, nessa nova corrida espacial, né? Desde a SpaceX ali em 2002, né, principalmente, e outras empresas depois foram surgindo vendo o potencial aí de lançamento de satélites, proporcionar esse serviço, né? E a necessidade de reduzir custos até para as próprias empresas, né? Então, trabalhando no reaproveitamento de foguetes e melhorias aí na questão do design, de automações, né? E daí a gente vem ali, em 2015, a NASA produziu ali um relatório trabalhando com um conceito chamado Comet Hitchhiker, que trata ali de uma tecnologia a ser desenvolvida, onde a sonda, o foguete, iria lançar um arpão no asteroide, laçando ele, digamos assim, a fim de pegar carona com ele para explorar o espaço profundo, né, poupando assim energia, combustível. Uma outra empresa, no mesmo ano ali, 2015, a Teachers Limited, ele fez um outro estudo, já para uma tecnologia mesmo, usando o mesmo tipo de tecnologia ali com o arpão, mas para diminuir a rotação dos asteroides. Então, juntando essas duas tecnologias,
proporcionaria aí uma economia de energia e possibilidades de uso de asteroides aí muito grande, né, para pegar carona e reduzir os custos aí da exploração. Tá? Daí vamos falar aqui um pouquinho da minha pesquisa, o que eu pensei, né, tendo acesso a esses dois trabalhos, né? E a gente, de repente, poderia, né, juntar essas duas ideias para viabilizar aí o trânsito de cargas entre Terra e Marte. E Marte está logo ali nos planos tanto da SpaceX quanto da NASA, né? A expectativa é que ali em 2029 a SpaceX já consiga levar pessoas para lá. Então, esses são os planos iniciais, pelo menos, né? E a NASA pretende fazer isso em 2033. E com esses conceitos, né, ficaria menos custoso, né, financeiramente, viabilizar esses projetos. Né? Menos combustível gasto significa mais carga que pode levar, ou no caso ali dos planos da NASA, explorar o espaço profundo, né? Porque quanto mais longe, mais difícil de usar combustível químico e usar ali energia solar para manobrar as sondas. Então, viria a calhar esse tipo de tecnologia. Mas aí vem um problema, que é quais asteroides que a gente tem dentre os mais de 1 bilhão e 200 objetos que a gente tem catalogado hoje, quais desses objetos estariam aptos ao uso desse conceito, né? A gente vem aí com alguns problemas, né? Na verdade, surgem muitos problemas desse tipo de coisa, né? Como a composição do solo do asteroide, a inclinação dele no plano orbital ali do nosso sistema solar. Então, a gente tem ali muitas questões a tratar. Então, qual é o foco da pesquisa? Elencar quais desses objetos têm mais viabilidade para o uso do conceito Comet Hitchhiker para transporte de cargas. Tá? Vamos passar aqui o slide. Um outro problema seria ali o impacto de objetos pelo caminho, né? E ali, logo passando Marte, a gente tem um cinturão de asteroides. Então, asteroides que passem ali do cinturão, eles podem colidir com esses outros objetos e acabar alterando órbita, pode-se perder ali equipamentos que estejam atracados nesses asteroides. Então, não é viável o uso desse tipo de objeto. Então, a pesquisa visa justamente isso, filtrar quais objetos são os mais adequados, né, para essa tecnologia. Vamos passar o slide. Aqui a gente vê um dos vários conceitos da física que são necessários, né, para esse estudo, que é as leis de Kepler, ali, a segunda lei, mais especificamente, que nos ajuda a calcular a posição do objeto, né? E a gente tem aí o problema da posição e velocidade. A partir do momento que tu vai pegar a carona, tu tem que saber onde vai estar a tua carona e a que velocidade ela vai estar. Até porque o conceito Comet Hitchhiker da NASA, ele prevê que nós temos hoje uma limitação tecnológica. O asteroide ele não pode estar numa velocidade superior a 1,5 km por segundo, né? Porque hoje nós não temos condições de desenvolver um arpão e cordas que suportem aí a atração de uma velocidade maior que essa, né? E com isso, essa determinação aí de posição e velocidade possui aí uma margem de incerteza. Nós temos aí o serviço do CNEWS, né, o Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra, que ele já tem aí mais de 20 anos de serviço, e ele estuda e monitora objetos próximos à Terra que tenha potencial de colisão
com nós. E outros objetos também. Mas há uma margem de incerteza, eles trabalham com essa margem de incerteza. Essa margem ela é baseada ali em observações que foram feitas desse objeto, esse tipo de coisa. Então, há aí esse problema que a gente tem que superar ainda, é um problema a ser superado. E as leis de Kepler vêm aí para nos ajudar nesse sentido, a pelo menos ter uma estimativa. Né? O grau de incerteza deles, eles consideram um grau de incerteza baixo, ali na margem é uma margem de erro de uns 10 dias, né, de chegada na posição esperada, e uma diferença de distância da órbita de 0,1 unidade astronômica. Isso é bastante coisa. Né? Se tu está com um equipamento, um satélite, um foguete, ele esperando essa carona e ele está a 0,1 unidade astronômica de onde deveria estar, isso é um problema, acaba se tornando um problema. Então, essa é uma das questões que a gente tem que superar. Vou passar aqui. Aqui eu vou apresentar para vocês os principais objetivos ali, que é verificar ali os asteroides mais adequados, né, para o uso com esse conceito, usando ali a base de dados Small Body Database Query da NASA. Né. É uma base de dados pública, que tem ali uma ferramenta bem poderosa para se pesquisar o catálogo. São mais de 1.200.000 objetos já catalogados, e ali tu pode conferir a órbita, a inclinação, a velocidade desse objeto. Tem muita informação bacana ali e é um acesso público. Né? As pessoas podem ir ali e se apropriar desse conteúdo. Né? E eu estou fazendo isso usando um software escrito em Python, que ele baixa esses dados e faz essa filtragem para mim, já uma primeira filtragem dos candidatos ali que eu preciso para a pesquisa. E daí outras informações como a composição do asteroide eu busco daí em artigos, em outras publicações, faço ali uma pesquisa bibliográfica. E no final dessa pesquisa eu pretendo disponibilizar um software capaz de fazer uma listagem desses asteroides que foram selecionados na pesquisa por janela de lançamento. Se você está na Terra, você pode ali buscar as próximas datas de lançamento possível. Né? E se estiver em Marte, é a mesma coisa. Espero aí desenvolver essa ferramenta e disponibilizar. Aqui a gente tem um exemplo, né, de asteroide, uma órbita ali. A órbita maior é a órbita de Júpiter. Oi, professor. Oi, só vou te interromper um pouquinho aqui para repassar a pergunta que o pessoal está tendo aqui, se você já tiver, né, chego nessa parte da sua pesquisa, né, puder responder aqui nossos alunos. Claro. Tudo bem? O Jailton aqui pergunta, você fala em usar energia de asteroides para reduzir custos? Tá, são 3 aqui, então vou te passar 2 já. E a atração vai ser por magnetismo ou por perfuração? Eu não sei se você já chegou nesse estágio da sua pesquisa. Sim. O que acontece ali? Usar a energia do asteroide. A gente vai pegar a questão ali, a pesquisa em si não envolve essa parte. Isso já é mais a parte ali do relatório ali da NASA, do conceito Comet Hitchhiker. Mas ali a gente tem já essa informação que seria pegar uma carona, né? Vai laçar, digamos assim, um asteroide com um arpão. Na verdade vai ser uma espécie ali de ancorar, uma ancoragem com arpão, onde tu vai poder poupar combustível, em vez de tu manter ali algum tipo de propulsão ativo, vai poder desligar e só ir na carona daquele asteroide. Tu vai estar ali com uma corda e um arpão grudado nele, e com um mecanismo ele vai se aproximando até pousar no asteroide. E daí, com esse pouso, tu vai até o teu objetivo. Chegando no teu objetivo, tu pode daí desatracar o
O asteroide vai embora e tu fica ali onde tu queria chegar, né? A economia seria nisso, de tu não precisar usar combustível para chegar até Marte, por exemplo, né? Tu pode chegar até a órbita, isso a gente vai ver mais adiante nos slides. Tu vai até a órbita de onde o asteroide vai passar, tu acopla nele, né? E ali tu pode desligar a tua propulsão e ir até a órbita de Marte, onde tu vai poder esperar daí Marte chegar e ligar a propulsão para pousar em Marte. Seria nesse sentido a economia. E ali respondendo a segunda pergunta, seria um arpão, em forma de arpão. A sonda, o foguete lança um arpão contra o asteroide, e é claro que isso tudo envolve os problemas de velocidade, né, de sincronia e até a força do impacto, né, que a gente vai ver também mais adiante ali. Tudo isso tem que ser estudado e cogitado, mas tu lança o arpão e ele vai se fixar como se fosse uma âncora. Ele vai entrar na superfície ali no chão do asteroide e vai se fixar ali como se fosse uma âncora. Seria esse o mecanismo. Entendido. Eu acho que é mais para... Acho que ele quis falar como perfuração ali no exemplo, na pergunta dele, né? Mas bacana, bem relevante esse tema, essa pesquisa sua, né? Uma pesquisa que eu confesso que eu não tinha visto ainda aqui, né? Nos alunos ainda. Por último, ele coloca aqui, se existir magnetismo, pode ser usado os polos invertidos para amortecer essa aproximação? Daí essa possibilidade eu não cheguei a estudar nessa pesquisa, professor. Perfeito. Não saberia responder. Uhum. Essa pesquisa é baseada especificamente nesses dois trabalhos ali da NASA, do Comet Hitchhiker, né, e da outra empresa ali, a Tidder Unlimited. O conceito seria... arpão mesmo, seria de arpões. O conceito seria válido, mas como nessa sua pesquisa ela é feita de outra maneira e não magnetismo, então aí você se aprofundou mais nessa maneira de como vai ser feito, né, lançado, enfim, sincronizado. Isso, exatamente. Ok, professor, pode dar continuidade. Eu falei professor, né? Bom, eu sei que você já tem formação na área da física, né? Não sei se você já é professor? Não, ainda não. Mas tem a formação já, né? Na graduação. Tá, ok. Então, pode dar continuidade, então, Thiago. Perfeito. Ali, só complementando a questão da perfuração, não seria perfuração, seria como lançar um arpão mesmo, seria um tiro no chão, né? Então, ele vai ali afundar o arpão uma certa profundidade no asteroide e fixar para poder puxar daí a sonda ou a NASA para o solo. Tá? Dando continuidade aqui, esse asteroide que a gente está vendo, o Hypnos, ele tem algumas características ali. Ele vai até próximo da órbita de Júpiter. Ele passa ali da Terra e de Marte e chega próximo à órbita de Júpiter. E ele tem ali uma velocidade de 13,95 km por segundo. A distância da Terra é boa. É 0,015 unidades astronômicas, relativamente próximo, né? Para a questão de economia de energia seria bom, mas a velocidade é muito alta. Hoje, como diz ali a nossa tecnologia, como disparou o carro aqui, desculpe. Como diz ali o relatório da NASA, a nossa tecnologia só permite ali uma velocidade de asteroide até 1,5 km por segundo. Então, esse asteroide especificamente, ele é muito rápido. Então, nós hoje não teríamos tecnologia para atracar nele. Daí, nesse caso desse exemplo, especificamente, tem um outro problema, que como ele passa ali da órbita de Marte, como vocês podem ver ali, os pontinhos amarelos, eles correspondem ali ao cinturão de asteroides após Marte. Então, ele passa por todo aquele cinturão e corre todo o risco de impacto ali com outros asteroides, e isso pode impactar ali na alteração da rota, da órbita, alteração de velocidade.
Então, aí nos dá uma imprecisão muito grande. A gente não tem como prever exatamente se ele vai estar na mesma órbita, na volta, né? Então, seria um candidato que a gente não poderia usar aí numa futura missão desse tipo. É um candidato que não vai constar na pesquisa. É só um exemplo aqui para vocês. Deixa eu trocar o slide. Aqui a gente tem um outro exemplo, o Geógrafos. Ele é um asteroide também que aqui ele não ultrapassa muito ali o cinturão de asteroides. Como dá para ver na imagem abaixo, ele chega perto do cinturão, mas não chega a entrar no cinturão. Isso é bom. Todavia, ele tem ali uma velocidade muito alta também, né? E a distância da Terra não é muito grande. Só que daí ele vem com tem o problema ali da inclinação da órbita dele. Ele tem uma inclinação muito grande. A inclinação dele é, se eu não me engano, de 13 graus. Isso, exatamente, 13 graus. Então, é uma inclinação muito grande, a gente gastaria aí quase a distância da Terra a Marte de combustível só para ajustar essa hora. Então, não seria viável o uso dele. O Hypnos ali, a gente viu antes, a órbita dele, a inclinação dele é de só 1,9 graus. Então, aí já está uma inclinação bem melhor para se usar nessa pesquisa, nesse projeto. Tá? A gente vai ver aqui agora o Orpheus. O Orpheus ele seria o mais próximo ali de um asteroide ideal, né? Porque a inclinação dele é de só 2,6 graus. Né? Ele tem uma órbita de pouco mais ali de um ano, quase um ano e meio, na verdade, 16 meses, ou seja, ele leva 16 meses para dar uma volta completa, né? O que é bom, a gente consegue fazer ter uma frequência ali, né? E ele vem perto da Terra, chega bem perto da Terra. A questão dele ali é a velocidade ainda, né? E com esse conceito, hoje a gente ainda não conseguiria atracar nele com segurança. Mas esse seria um asteroide ideal. Ele tem uma órbita boa, ele quase não chega ali no cinturão de asteroides, como a gente pode ver. Ó. Ele chega perto, mas não se aproxima muito. Então, o que nos dá aí uma certa margem de segurança. Isso não implica em dizer que o Hypnos, que a gente viu antes ali, não poderia ser usado. Né? Ele até poderia ser usado numa situação extrema, tendo a previsão ali de quando ele vai se aproximar da Terra e conseguindo largar ele ali na órbita de Marte antes dele entrar no cinturão. Só que a partir do momento que ele entrou no cinturão, a gente não tem mais como prever. A gente tem que esperar ele sair do cinturão para saber de novo qual é a órbita dele, qual é a órbita e velocidade. Mas daria para utilizar. Tá? Vamos ver aqui, eu tenho mais um exemplo do que não poderia ser usado. Aqui, ó, o Tantalus, a inclinação dele, da órbita dele, é de 64 graus. Então, é completamente inviável usar esse asteroide para qualquer coisa. Então, não teria o porquê usar ele. Aqui, por fim, eu fiz ali trago aqui para vocês uma simulação de uma missão envolvendo ali o Orpheus, né, como mais ou menos seria idealizado. Né? Isso, claro, não faz parte da pesquisa, mas faz e não faz, né? A pesquisa visa aí elencar os melhores asteroides para esse tipo de tecnologia, mas seria mais ou menos assim. Ali a gente tem o Orpheus. Aqui eu passei um pouquinho demais o slide. Aqui a gente tem o Orpheus ali se aproximando da órbita da Terra, em azul. Né? Então a gente teria que... A Terra está se aproximando da órbita do Orpheus, na verdade. Então a gente poderia suspender o equipamento na órbita, né, para esperar o Orpheus chegar e a gente poder atracar nele. O Orpheus chegando na órbita ali, o equipamento iniciaria ali o procedimento de atracação.
Dá para ver ali ao fundo a Terra lá em cima já, né? Isso aqui a gente suspenderia ali em abril de 2023. Em julho ele já estaria ali passando para ser atracado. Esses são dados que nós temos ali disponíveis no Small Body Database da NASA, acessível ali para se visualizar. Em outubro ali de 2023, o Orpheus já estaria ali chegando na órbita de Marte. Então ali a gente já poderia soltar o equipamento do asteroide e deixar ele suspenso ali na órbita de Marte, só esperando o planeta para poder pousar. E ali em janeiro de 2024 já seria possível pousar o equipamento em Marte. Isso traz aí uma economia gigantesca. A SpaceX, por exemplo, que quer construir colônias em Marte, isso possibilitaria largar os materiais, atracar os materiais nesses asteroides e ir construindo, né, com um custo muito mais baixo, né, em vez de transportar todo o material para lá ou ter que construir lá, né, pode ser feito aqui na Terra e levado através desse sistema para Marte. E seria isso, pessoal. Temos mais perguntas? Tiago, o Jair ainda complementa aqui esse material de atração, de atracação, na verdade, né? Se ele já será, se será desenvolvido ou se ele já existe alguma coisa. Sim. Esse material, ele não existe, ele é um conceito, na verdade, mas é possível construir ele, como eu falei ali. Hoje nós temos tecnologia para construir esse tipo de material para suportar uma velocidade de até 1,5 km por segundo. Né? Mais que isso, nós não temos corda que aguente a atração. Então, teria que se desenvolver. É um tema... Hoje, uma corda tão longa e tão resistente. Nós temos ainda essa limitação. Os planos para Marte é para o final da década, então a gente espera aí que até lá a gente já consiga superar esse problema. Esperamos que sim, né? Porque é um tema, eu achei bem relevante, interessante, e talvez um pouco futurista, porque ainda existem pesquisas e experimentos para serem feitos até se chegar nesse estágio de conseguir realmente, né, fazer testes e tudo mais. Assim como nós viemos falando hoje o dia todo, né, falando sobre a evolução que nós temos dentro da ciência. Então, acho que faz parte, mas parabenizo você pelo seu trabalho, tá? Que dê continuidade aí e que a gente vai acompanhando daqui, tá? Agradecemos a sua apresentação. Eu quero fazer uma perguntinha. Quero fazer pergunta. Tem perguntas aqui também. Poxa. Tem perguntas do Daniel e depois o Hugo fala o encerramento também aqui, que eu vou comentando. Eu quero fazer uma perguntinha. Assim, eu não sou bem ruim em astronomia, para dizer a verdade, mas você estava falando ali, eu lembro que existe a questão de uso das órbitas dos planetas, né, para poder economizar energia. E eu queria entender, ou se você queria, talvez seja a nível mesmo de curiosidade minha, mas o pessoal já pensou em usar a questão dos pontos lagrangianos da órbita do asteroide para isso, ou só a atracação, porque você mencionou agora no final, e era essa a pergunta que eu ia fazer também, a questão do cabo, né? Se esse cabo vai ser suficientemente forte para aguentar o tranco. Você consegue me esclarecer se existe isso? Se eu não sei, mas eu fiquei bem curioso com essa abordagem aí. Sim. Nós temos aí as missões Apollo, né, que usaram já essa questão ali da gravidade para poupar energia e conseguir concluir a missão, né? Nessa pesquisa especificamente, eu estou usando especificamente esse conceito aí de arpões, né? Inclusive, só complementando ali minha fala anterior, a empresa ali que lançou o estudo junto com a NASA ali, depois da NASA, na verdade, né, ela fala ali desse uso de arpões, dessa tecnologia, para diminuir a rotação de asteroides.
né? E fazer também mais a utilidade de fazer uma limpeza em órbitas, por exemplo, um asteroide ou algum detrito está indo em direção a um satélite ou a estação espacial, então eles enviariam essa sonda para capturar, né? Mas seria o mesmo sistema de lançar o arpão, pescar esse objeto e modificar a órbita dele, ou reduzir a rotação. E o que eles têm, isso daí já é uma tecnologia acessível, é um nanosatélite, que eles chamam, de aproximadamente 1 quilo, conseguiria manusear um asteroide de 1 tonelada. Então, aí a gente já tem uma expectativa bem boa de que essas tecnologias, todo esse conceito aí possa ser usado breve, bem antes aí do nossa chegada em Marte. Mas não saberia te dizer se há alguma coisa assim nesse sentido dos pontos lagrangianos. Não, eu isso pensei... não chegou não chegou no escopo aí da minha pesquisa. Esses pontos são bem especiais na astronomia, né? O James Webb está em um desses pontos lagrangianos da órbita terrestre. Mas aí talvez seria uma outra alternativa, mas aí como eu sou bem ruim de astronomia, aí deixa quieto, a gente vai tocando o barco, né? E, então, obrigado, Thiago, obrigado aí pela sua análise, sua resposta. E eu passo a palavra ao professor Hugo. Professor Hugo. Então, Thiago, gostaria de lhe parabenizar, né, pela sua apresentação ali. Então, assim, é um ponto bem importante e relevante até para o avanço do futuro da ciência, de certa forma, de exploração espacial, né, agora fazendo o avanço necessariamente ali para Marte. Então, assim, um dos planos, talvez, ali da civilização seja fazer a colonização de outros pontos além do nosso planeta, até para fazer busca de recursos, ou até mesmo ali fazer com que a civilização acabe expandindo para outras localidades. Então isso é um ponto bem importante. E você podendo economizar energia ao longo desse conceito, viabiliza mais essa viagem. Claro que colocar pessoas para fazer isso, então, seria muito arriscado nesse momento. Mas, assim, a pesquisa já existe, então, assim, eu imagino que no futuro não muito distante, talvez alguma coisa de evolução já comece a aparecer. Até conversando com o Thiago ao longo desses dias, o que é interessante dessa pesquisa é que você busca uma forma que até então eu desconhecia, e como assim foi de surpresa aqui dos meus colegas também. Então, assim, aquilo que a gente via basicamente em ficção científica tá tomando realidade, que vem bem de encontro com Isso me lembra Pequeno Príncipe, Pequeno Príncipe. Era o que eu ia falar, que daí você acaba pegando isso como referência, né? Então aquela animação da década de 80, basicamente a gente está fazendo com que se torne realidade. Tamo velho, cara. Experientes. Então, assim, isso que é um acontecido interessante, né? Então, Thiago, mais uma vez, muito obrigado pela sua apresentação, muito obrigado, né? E aguardamos você para um próximo momento também, né? Gente, então vamos fazer uma pausa de 2 minutinhos, bem rapidinho. O que a gente vai ter depois, professor? Voltamos logo na sequência com o professor Daniel falando aí, ok? Já retornamos aí.